Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja reinando em vossos corações neste momento. Eu estou aqui na igreja, um pouco antes do que vai ser o nosso culto online, hoje domingo, agora 18h10, e quero aproveitar para lhes gravar uma mensagem, tanto à família Manancial, a cobertura Manancial, e vocês podem passar essa mensagem aos seus discípulos, às suas igrejas, amigos, enfim. Eu quero compartilhar algo que tem tocado meu coração e que tem sido um norteamento da parte do Senhor nestes dias para a minha vida, para a minha família, e acredito que também para aqueles que caminham conosco. Eu quero começar compartilhando uma palavra que está em Isaías, capítulo de número 26, versículo de número 20 e 21. Venha o meu povo, entra tu em direção às tuas câmaras, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te, por assim dizer, por um breve momento, até que a indignação passe. Algumas versões vai dizer até que a ira do Senhor passe. Porquanto eis que eu, o Senhor, saí do seu lugar para punir os habitantes da terra pela iniquidade deles. A terra também revelará o sangue dela, e não mais ocultará os seus mortos. Nós estamos vivendo um tempo onde estamos passando por uma pandemia, epidemia, um caos, um transtorno mundial. Se nós voltarmos para as Sagradas Escrituras, cada vez que nós lemos nas Sagradas Escrituras sobre epidemia, sobre peste, sobre pestilência, ela sempre vai nos trazer um tom, um teor de julgamento, um teor de juízo. A proclama do profeta Isaías é a palavra mais diretiva, eu diria, nesses dias para nossas vidas. O profeta Isaías diz assim: venha meu povo, entra em tua direção e em tuas câmaras, e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te, por assim dizer, por um breve momento, até que a indignação passe, até que a ira passe. Então nós vemos que essa praga, essa peste, essa infecção, esse coronavírus, não provém do inferno, como propriamente alguns têm apontado, e se de lá provém, obviamente, é uma permissão divina. Nós sabemos que o Senhor permite essa circunstância para chamar a atenção dos moradores da terra. A pergunta que se faz é: por que o Senhor Ele está chamando a atenção dos moradores da terra? Eu acredito que a igreja de Cristo nunca mais será a mesma depois destes episódios. Eu acredito que o mundo também não mais será o mesmo. Nós vemos pessoas ateias, ou que se diziam ateias, crendo no Senhor. Conversava ontem com o apóstolo Marques e ele me disse que no Uruguai médicos estão se convertendo ao Senhor. Pessoas que não acreditavam em Deus estão pedindo oração e crendo pelo que eles estão vendo dentro dos hospitais. E toda vez que o Senhor permite uma praga, toda vez que o Senhor permite um juízo, Ele sempre tem este tom, o tom disciplinador.
o tom da disciplina, a tonalidade de Deus trazer correção. Eu sei que a medida é dura, a medida é drástica, porque pessoas perdem a vida, há sofrimento, há choro, há angústia, há medo, há pânico. Há pânico no mundo todo, o mundo inteiro está em pânico. Nós não vimos, pelo menos eu sou um homem de 53 anos, e eu nunca vi nesses 53 anos um pânico universal, um pânico global. As pessoas estão tremendo de medo, porque elas não sabem o que vai acontecer. Agora, preste atenção, eu quero falar essa palavra em dois viés. Primeiro viés, a questão do mundo, e o segundo viés, a questão da igreja. A igreja não deveria ter pânico, a igreja não deveria ter medo. E o que me assusta é que grande parte da igreja de Cristo, ela está em terror, em pavor, em medo, em espanto. E isso não deveria acontecer. A igreja, ela deveria estar tranquila nesse tempo. Ela deveria estar confiante nesse tempo. Porque quem está em julgamento é o mundo. Quem está em disciplina é o mundo, não é a igreja. A forma de Deus tratar com sua igreja é diferente, pois a sua igreja faz parte do seu corpo, e a disciplina do corpo, ela é diferente da disciplina do mundo. A igreja não é julgada, a igreja já foi julgada em Cristo, e em Cristo a igreja foi absolvida. Agora, o mundo, ele não está em Cristo. A Bíblia diz que o mundo, ele jaz no maligno. Então, na segunda parte desta mensagem, eu quero lhes dizer porque eu entendo, como eu entendo, o que eu entendo deve ser o papel da igreja, o comportamento da igreja. Agora, eu quero falar um pouco do mundo, que nós venhamos a entender por que este juízo, esta peste, este vírus está assolando as nações e aterrorizando as nações. Vejamos o Salmo de número 2. O Salmo de número 2, ele é um salmo muito pontual, e vou lhes dizer por quê. Ele é pontual porque ele nos traz à tona o coração do mundo, o coração dos reis e das nações. Olha o que diz este salmo. Porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselhos juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Aquele que se assenta no céu se rirá, o Senhor os terá em escárnio. Então lhes falará na sua ira e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Contudo, pus o meu rei e o meu santo monte Sião. O Salmo 2, ele é um salmo que nos traz uma revelação poderosíssima do estado das nações. O salmista diz que os governantes deste mundo, os reis da terra, os habitantes da terra, eles se levantam em oposição contra Deus e contra o seu ungido. E o que eles afirmam é: tiremos de sobre nós as suas cordas, ou seja, nós não queremos que Deus faça parte de nosso mundo. Nós não queremos que Deus faça parte de nossa vida. Nós não queremos que Deus faça parte da nossa história. Agora, analise o Salmo 2 e analise o comportamento das nações. Vejamos. Vamos a partir
de um governo global. Vamos a partir de uma instituição global. Uma instituição global, a ONU. A ONU e seus braços estendidos pelo mundo. As suas associações, ONGs, associados, enfim, tudo aquilo que diz respeito à cosmovisão da ONU e o que a ONU está tentando fazer nas nações a partir dos seus integrantes. Por exemplo, sabemos que provém da ONU e que provém de muitos governos, principalmente aqueles que se dizem ou são ditos governos de esquerda, que se opõem ao conservadorismo religioso, patriarcal, ao conservadorismo judaico-cristão. Por exemplo, o aborto. O aborto é uma abominação ao Senhor, pois é homicídio, é matar um ser, e matar um ser da forma mais terrível, sem lhe dar a oportunidade de nascer, de vir ao mundo, de respirar, de ver a luz do dia, de poder viver a sua vida. Deus, o Criador da vida, nos deu a responsabilidade de sermos seres que venhamos gestar vida. Deus disse a Adão que deveria se multiplicar. Então esta é a missão do homem, gestar vida. Agora, aqueles que deveriam produzir vida, eles produzem morte ao seu bel prazer. Por quê? Porque eles querem da relação simplesmente o prazer. Não querem a missão da relação, que é gestar vida. É um exemplo. A ideologia de gênero, que destrói totalmente a identidade sexual determinada pelo Criador, macho e fêmea. Isso é uma insensatez, é de uma loucura sem tamanho, querer destruir aquilo que naturalmente está determinado, cientificamente comprovado. Cada parte, cada célula do corpo humano, ele revela a identidade sexual do indivíduo, se é macho ou se é fêmea. Agora, a loucura do homem, a loucura dos reis, a loucura dos governantes, como diz o Salmo, os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselhos juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Os reis da terra se aconselham entre si como se opor ao Criador, como remover os laços do Criador de suas vidas. Ou seja, nós estamos vivendo o tempo onde os governantes, os reis, estão tomando conselho para encontrar o caminho mais rápido para remover da face da terra toda ideologia conservadora, para que o homem possa viver liberalmente a sua loucura, liberalmente, libertinamente a sua insensatez. Ou seja, me diga, o que é isto, senão remover os princípios de Deus, a cultura de Deus, a cultura do reino de Deus, os valores do reino de Deus do meio da humanidade. E o mundo estava vindo até aqui de uma forma assustadora. As telenovelas, é nos jornais, é nas escolas, é na literatura, é nas artes, é na música, é no teatro, em todos os aspectos das artes. Vemos o homem tentando cumprir esta palavra. Então, quando essa palavra chega, quando esse tempo se dá, como se deu agora, onde os governantes, a humanidade, aqueles que se dizem intelectualizados, inteligentes e entendidos, escolhem viver em oposição. Como diz o Salmo, algumas versões dizem diferente, mas a versão que eu estou lendo, ela
ela me encanta porque ela diz, os reis da terra se posicionam. Eles tomam uma posição de adversidade ao Criador, como dizendo, não te metas neste mundo. Este mundo é nosso. E nós não queremos nada que venha de ti. Nós rejeitamos o que vem de ti. Essa é a posição. Então, quando isto acontece, o que é que Deus vai fazer? Porque eis que o Senhor saiu do seu lugar para punir os habitantes da terra pela iniquidade dele. Lá no Salmo diz que o Senhor lá dos céus se ri. O Senhor olha para a terra e vê essa insensatez e ele ri. Simplesmente ri. E se indigna porque um Deus criador que sustenta o universo com sua palavra não poderia ter outra atitude ao ver a insensatez de homens criados por ele, tentando se lhe opor ou lhe fazer frente de alguma forma. Então, ele permite que uma banalidade, porque isso é uma banalidade, um vírus, um simples vírus, ele colocou a humanidade de joelhos. Ontem eu estava vendo uma atriz famosíssima aqui do Brasil pedindo uma corrente mundial de oração. Estava vendo vídeos de prédios em condomínios fechados onde todo mundo adorando ao Senhor em uma só voz. Um vírusinho, algo tão pequeno, tão ínfimo, tão pequenininho, está colocando o mundo inteiro em temor, em pavor, em medo, em assolação. Agora, imagine se dos céus não ri o Senhor, quando o homem, em toda a sua maquinação diabólica, imagina que pode se lhe opor. Então Deus permite que uma coisa tão ínfima coloque todo mundo em pânico. Agora, para o mundo, o que o Senhor espera? Que o mundo se arrependa, que considere sua insensatez, que retrocedam, que convidem Deus para fazer parte das suas vidas, que os governantes busquem a Deus para que Deus lhes dê direcionamento, como já o fez aos reis do passado, que lhes dê sabedoria para resolver os problemas da terra, e Ele o fará. Agora, eu volto para a igreja. Isso era para o mundo. Agora, a igreja. E a igreja é a parte que me preocupa tanto quanto o mundo, porque eu entendo o pavor do mundo. O que eu não consigo entender é o pavor da igreja. Como igreja, nós deveríamos entender o tempo em que estamos vivendo e, de alguma forma, celebrá-lo. Quando eu digo celebrá-lo, eu não estou dizendo que celebrá-lo no sentido de uau, Deus está matando o mundo, não. Mas eu estou dizendo celebrá-lo no sentido de que entendamos que Deus está em ação, Deus está se movendo. E quando Deus se move sobre a terra. Os seus têm um selo e uma marca diferente. A Bíblia diz que conhece o Senhor aqueles que são seus. A Bíblia diz em Apocalipse que aqueles que são do Senhor serão marcados por Ele, para que as pragas com que assolarem este mundo não venham sobre a igreja. A igreja, ela tem um isolamento diferente, porque ela tem o sangue do Cordeiro.
Talvez você me diga, pastor, o senhor garante que cristãos não morrerão, que cristãos não pegarão este vírus? Não sei. Agora, eu sei o que a Bíblia diz sobre a igreja. E essa palavra que eu li, de Isaías 20, diz: venha meu povo, entra em tua direção, em tuas câmaras, e fecha a porta sobre ti, esconde-te, por assim dizer, por um breve momento, até que a indignação passe. Agora, eu entendo este esconde como um esconder literal, amém. É o que estamos fazendo, todo mundo recluído. Ok, beleza, é literal, é. Mas eu também entendo este esconde como um outro esconde. A verdadeira igreja de Deus, ela se esconde no esconderijo do Altíssimo. Quando ela se esconde no esconderijo do Altíssimo, a Bíblia diz que a sombra do Onipotente repousa sobre ela. Aquele que habita, aquele que se esconde. Então, o Senhor está nos dizendo, mantenha-se escondido, mantenha teu coração escondido no Senhor, mantenha teu coração guardado em Cristo Jesus, olhando para Ele. E se alguma coisa está acontecendo contigo, ou vier a acontecer contigo, mantenha-te confiado. Mantenha-te confiado com tua família. Faça como Raabe. Raabe sabia que viria sobre Jericó um findar, uma destruição. E ela escondeu em casa a sua família e amarrou uma fita escarlate na sua janela. De modo que quando tocaram as trombetas de Jericó e houve aquele terremoto que derrubou por terra todo Jericó, a sua casa que estava junto ao muro, ela não caiu. Ela não caiu, porque ela estava guardada. Ela foi para a sua casa e se guardou. Mas ela não só se guardou fisicamente. Havia uma fita escarlate ao vento, que apontava que aquela casa era uma casa de fé, uma casa de esperança, uma casa que estava crendo-lhe ao Senhor por um livramento, crendo-lhe ao Senhor por um escape, crendo-lhe ao Senhor pelas promessas do Senhor sobre a sua vida. As promessas que os homens de Deus deram a ela. Guarda-te, esconde-te, guarda a tua família em casa, põe uma fita escarlate, porque viverás, e todo aquele que estiver dentro viverá. Então, a igreja, eu quero lhe dizer o que diz Êxodo, capítulo 15, verso 26. E diz: se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma destas doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Algumas versões dizem: eu sou o Senhor que te sara. E olha o 27. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. 12 fontes de água e 70 palmeiras. Deixa eu lhes falar algo interessante. O Senhor disse a Israel, essas palavras do capítulo 15 se dão nas águas de Mara. Quando Israel estava triste porque quando chegam a Mara, vão beber água e as águas estão amargas. E Deus lhe diz a Moisés: pega uma árvore que ali estava, olha para o teu lado e ali estava uma árvore. Árvore na Bíblia é um simbolismo fantástico. Ela significa Israel, mas ela também, árvore significa igreja, e árvore também significa Cristo. Cristo
Ele é o nosso lenho verde, como diz, como ele próprio se refere a si mesmo. Em uma das passagens dos evangelhos, ele se refere a si mesmo como o lenho verde. Ele diz: se isto estão fazendo ao lenho verde. Cristo é nossa árvore de salvação. E o Senhor diz: Moisés, olha para o teu lado. E ele pegou aquela árvore e a colocou na água. E imediatamente, quando a árvore toca a água que era amarga se torna doce, se torna potável, se torna bebível, se torna acessível para beber. Querido, você que é igreja, você já bebeu desta água curada, desta fonte de água viva. E o Senhor lhes faz uma promessa em Mara. Lhes disse: olhem para mim, se vocês me ouvirem, andarem nos meus caminhos, me obedecerem, eu lhes prometo que nenhum mal daqueles que eu enviei sobre o Egito, eu enviarei sobre vocês. Nenhum mal. Aquilo que eu fiz ao Egito, não farei a vocês. Vocês são diferentes. E eu creio que esta palavra, ela se enquadra a nossas vidas. O Senhor está dizendo, nessa palavra, Ele revela um dos seus nomes redentivos. Jeová Rafá, o Senhor que te cura, o Senhor que é a tua saúde. O que eu quero te dizer esta tarde, querido, não temas. Você bebeu as águas que receberam o lenho verde, que receberam Cristo. Você foi liberto. Você faz parte da família de Deus. Igreja, não andes em perturbação. Não permitas que a informação do mundo te apavore. Isto deve nos ensinar algo. Isto deve nos preparar para coisas que poderão vir no futuro que nós não sabemos. E a verdadeira igreja do Senhor, ela precisa estar ancorada em fé para qualquer eventualidade. Creia nessa palavra. O Senhor é o Senhor que te sara, é o Senhor que te cura. Guarda-te, entra, esconde-te sim fisicamente, resguarda-te no teu lar até que a indignação passe. Mas mais do que isso, você crente, não se esconda só fisicamente. A sua alma, o seu espírito tem um esconderijo poderoso, o esconderijo do Altíssimo, a cova do Senhor, o lugar seguro de nosso Deus. Ali praga nenhuma chegará à tua tenda. Ali 1000 cairão a teu lado, 10.000 ao outro lado, mas tu não serás atingido. Ali há uma promessa. Quem fez essa promessa não é o pastor Victor. Quem fez essa promessa é Jeová, é o Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Criador, é a rocha de nossa esperança. Então eu quero neste dia encorajar a tua alma. Não permitas que tua casa, tua família entre em pânico. Exercita a tua fé. Algumas pessoas devem se perguntar: pastor, e o que vai acontecer depois? Estou ficando desempregado, desempregada. Nós não sabemos o que vai passar, a economia vai entrar em colapso. Não temas. O Deus que se revelou como Jeová Rafá, também se revela como Jeová Jiré. Ele é o teu provedor. Ele é o teu sustentador. Ele é o Deus que cuida de ti. Ah, meu irmão, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. E eu estou crendo nele porque eu sei que coisas lindas e poderosas estão vindo.
Eu sei, eu sei que coisas lindas estão vindo. E Deus te surpreenderá. Então, neste dia, eu gravo essa mensagem a você. Como seu pastor, eu gravo essa mensagem. Compartilhe com seus irmãos, amigos, familiares. Compartilhe essa mensagem, pois Deus quer nos falar através dela. E agora eu quero orar com você. Pai, no nome de Cristo Jesus, eu oro por todos aqueles que estão me vendo neste momento. Oro, Senhor, para que a Tua palavra que não há confusão, nela não há confusão e ela não traz confusão. A Tua palavra que diz que ao sair da Tua boca ela não voltará vazia, mas ela cumprirá o ansejo para o qual ela saiu da Tua boca. Eu oro para que neste momento vidas sejam tocadas, que todo medo seja dissipado, que todo temor, que toda fragilidade, que todo pavor saia dos lares. Senhor, ativa a fé da Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.